Atos 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedónia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedónia. E acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalónica, Gaio de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegámos de Filipos após 5 dias e nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes tendo prolongado o seu discurso até à meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, pois a vida está nele." Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomámos a dianteira e embarcámos, navegando para Sós, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra, e assim nos ordenara. Então logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegámos no dia seguinte em frente de Quio. No segundo dia, cruzámos para Samos. No dia seguinte, chegámos a Mileto. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Até aqui a palavra do Senhor. Se eu vos perguntasse qual o evento principal, qual o ponto principal que Lucas quer aqui fazer, muito provavelmente todos nos focaríamos num episódio fantástico que aqui acontece, certo? Um jovem que está por se prolongar Paulo a pregar, o jovem chega e adormece, cai do 3º andar como morto e Paulo depois o ressuscita. Alguns de nós diríamos assim: o objetivo de Lucas ao inserir este episódio, com certeza será que os pregadores não podem pregar durante muito tempo. Talvez seja isso porque nós olhamos e este realmente é o episódio mais marcante. É quase, se houvesse um trailer deste filme que se está a passar, com certeza este episódio estaria no trailer, porque é aquilo que chama a atenção, é aquilo que faz focar os nossos olhos. Contudo, se nós lermos com atenção este texto, há aqui uma palavra que se repete, e lembrem-se, Lucas nunca é alguém que desperdiça palavras. Ele é um investigador, ele é um homem culto, ele é um homem que aproveita toda e qualquer palavra, ele não insere detalhes ao acaso. E Lucas repete uma palavra em 16 versículos. E a palavra que é repetida é parakletos, é consolar, é encorajar. No versículo 1, no versículo 2, no versículo 16, ela é traduzida de diversas formas, mas é exatamente a mesma palavra. No versículo 1 nós lemos confortar, abraçar, encorajar. No versículo 2 lemos fortalecendo, exortando, encorajando. E no versículo 12, confortados, consolados e consolados depois também, tanto na ARC como na Almeida século XXI. Então esta passagem é sobretudo sobre exortação e consolação, fortalecimento. Como é que Cristo fortalece a sua igreja? Como é que Cristo exorta a sua igreja, sustenta a sua igreja? E nós vemos, o próprio capítulo 20 é precisamente isso. Porque, se Deus permitir, no próximo domingo, nós veremos um exemplo prático de como isso acontece. O que vai acontecer no próximo domingo é que Paulo, como já lemos no versículo 16, não quer ir a Éfeso, mas de Mileto manda chamar os anciãos, os presbíteros de Éfeso. E temos um exemplo prático de um discurso consolador, de fortalecimento, de exortação. Então, nesta primeira metade do capítulo, nós temos Cristo a fortalecer a sua igreja, Cristo a exortar a sua igreja, Cristo a dar vida à sua igreja, a sustentar a igreja.
E na segunda parte do capítulo 20, nós vamos ver um exemplo prático de como isso acontece no discurso de Paulo. Irmãos, isto para nós é de grande valor. Porque o que nós veremos nesta passagem, apesar do episódio fantástico que acontece com o Eutico, iremos ver que Cristo sustenta, fortalece e exorta a sua igreja através de coisas, muitas vezes, sem brilho. Através de coisas sem grandes luzes, sem grande aparato, sem grande evento. Cristo está a fortalecer a sua igreja. Iremos ver que está a fortalecer a sua igreja através do encorajamento mútuo, através do povo de Deus reunido. E Deus vai fortalecendo através destes meios. E nós vivemos numa era do extraordinário. Nós vivemos numa era de procura de sensações, de dopamina. Nós queremos que alguma coisa seja injetada na veia para que nós possamos viver pelo extraordinário, quase que andar sobre as águas. E escolhemos, e muitas vezes escolhemos a igreja, dependendo da experiência que temos com essa igreja, dependendo das coisas que ela tem para oferecer. Quando nos esquecemos que Cristo exorta a igreja e fortalece a igreja muitas vezes por coisas, às vezes, que são do dia-a-dia, coisas comuns, coisas normais. E Cristo está a fortalecer a igreja exatamente através disso. Meios que muitas vezes são considerados pelos dias de hoje sem brilho. Este é o extraordinário no ordinário. É o milagre do comum. É Cristo a exortar a sua igreja e a fortalecer a sua igreja pela palavra, pelas ordenanças, pelo encorajamento mútuo, por coisas que nós muitas vezes consideramos que não é o principal. O principal é a experiência do culto, é o evento, é as luzes, é apagar e é o palco, e é tudo isso. E esquecemos que aquilo que a Bíblia nos mostra é que é no fundo, nas coisas mais comuns do dia-a-dia, que Cristo está a operar e a fortalecer. Então, de três formas. Primeiro, Cristo está a fortalecer a sua igreja através de três instrumentos: o encorajamento dos santos, a adoração da igreja reunida e fortalecendo para os enviar no seu propósito. Em primeiro lugar, então, Cristo está a fortalecer a igreja através do encorajamento. Versículo 1 a 5. O versículo 1 nos diz que o tumulto cessou. E se lembram aquilo que aconteceu no último domingo, o tumulto foi realmente grande. 2 horas a gritar: grande é Diana dos Efésios. Se nós fôssemos parte da igreja em Éfeso, nós tínhamos acabado de ver uma manifestação de ódio público para com a nossa fé. Nós talvez tivéssemos agora medo de sair à rua, com medo do que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros nos vão fazer. E Paulo poderia ter pensado: eu vou-me daqui embora, porque a minha vida está em risco, as coisas estão a correr mal, é melhor eu passar para outra cidade, ir para Jerusalém. Mas Paulo para um tempo para encorajar. Esta é a primeira palavra que diz aqui. Tendo-os encorajado. Então Paulo dedica-se a fortalecer espiritualmente aqueles discípulos. E esta pequena ação revela o coração pastoral de Paulo, mas também o coração de qualquer um que é dedicado ou é chamado para o pastorado da igreja. Muitas vezes em detrimento da sua própria, do seu próprio bem-estar, muitas vezes em detrimento da sua própria estabilidade, ele está a ajudar outros. É isso que Paulo diz. Vejam, Paulo relata este período de uma forma bastante profunda. Não nos enganemos, Paulo não é um super-herói, Paulo não é um super-crente, Paulo não é alguém imune às dificuldades da vida. Ele diz lá em 2 Coríntios 1:8, assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Paulo está a dizer, nós fomos agravados mais do que nós conseguíamos suportar. De modo tal que até a vida desesperámos. Este é o apóstolo Paulo desta passagem. Um homem que está desesperado pela sua vida, mas ainda assim está a pensar nos outros. Tem um coração de encorajamento para com os outros. É isso que Paulo está a fazer. Então nós vemos isto, a preocupação de Paulo em encorajar a igreja. Mas na verdade o que é que significa encorajar? O que é isto de encorajar uns aos outros, de fortalecer espiritualmente uns aos outros? Na nossa cultura, encorajar é dizer palavras positivas, é dizer tu consegues, tu és capaz. Não sei se alguma vez vocês viram, agora com o Mundial, com certeza focarão na boca do Ronaldo antes de marcar um livro. Já viram? Já? Tu consegues, tu és capaz. É ele a dizer para ele mesmo. E nós entendemos encorajamento como isto. Nós dizemos, tu consegues, tu és capaz, vamos lá. Mas não é por acaso que a palavra encorajar vem, como eu já disse, de uma raiz que nós conhecemos. Parakletos. Que é o nome de quem? Do Espírito Santo. Encorajar espiritualmente é sermos usados pelo Espírito Santo para o fortalecimento dos outros.
É nós sermos instrumentos do Espírito Santo para benefício espiritual uns dos outros. É trazer a verdade muitas vezes no meio das nossas lutas. É trazer consolo e conforto no meio de tempos difíceis. É recordar irmãos cansados sobre as promessas de Deus, sobre a fidelidade de Deus e as suas promessas no meio das lutas. É lembrar a uma irmã aflita de que Cristo não a abandona. É estarmos lá perto e oferecermos oração e intercessão por pessoas que precisam das nossas orações e intercessões. É presença, é consolo, é conforto. E é isso que Paulo está a fazer, não só em Éfeso, mas vejam, versículo 2, e depois de andar por aquelas regiões, e encorajar os discípulos com muitas palavras. E vai ele, encorajando não só Éfeso, mas também todos os outros discípulos espalhados pelas outras igrejas. E como é que ele faz isso? Com poucas palavras, sem palavras, com muitas palavras. Aí está Paulo, a encorajar, com muitas palavras. Eram palavras saturadas da palavra. Ele está a encorajar os outros. Ele está a encorajar. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós precisamos são estratégias, são novos eventos, mas aquilo que nós mais precisamos para fortalecer a igreja é nós nos encorajarmos uns aos outros. Com muitas palavras saturadas da palavra. Porque é a palavra usada pelo Espírito Santo que consola o nosso coração, que conforta o nosso coração, que nos ajuda nos tempos difíceis. E nós precisamos de perceber isto como nosso próprio ministério. Porque isto não é, naturalmente, nesta passagem, é Paulo que está a fazer, os seus colaboradores estão a fazer, mas vejam o que o autor aos Hebreus diz. Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é que o autor aos Hebreus está a dizer? Encorajem-se uns aos outros. Não deixem isso só para aqueles que são chamados à liderança, para os pastores, para os presbíteros, para os anciãos da igreja. Não deixem isso para um grupo específico. Encorajem-se uns aos outros. Usem da palavra de Deus para se encorajarem uns aos outros. O autor aos Hebreus no capítulo 10 diz, 10:25, não deixando a vossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Isto não é um ministério reservado a Paulo e aos seus colaboradores. É um ministério reservado a todos nós, a toda a igreja. Nos encorajarmos, fortalecermos, aplicar a palavra. E fazemos isso muitas vezes usando a palavra pregada, já no domingo, e continuando as conversas durante a semana, através da palavra pregada. Como é que correu? Como é que tu aplicaste a palavra? Sentiste desafiado de alguma forma? Como é que nós podemos aplicar isto? Eu senti na minha vida assim, como é que tu sentes na tua vida? São maneiras de nós nos encorajarmos mutuamente, com muitas palavras, a prosseguir a carreira espiritual. Porque a carreira espiritual, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. O mundo, o pecado, a carne, o nosso inimigo, tentam-nos derrubar a qualquer momento. Nós vivemos em guerra constante. Não é por acaso que o apóstolo Paulo aos Efésios nos apresenta a armadura de Deus. Nós estamos em guerra. O nosso inimigo anda ao nosso derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele quer-te tragar. Ele quer-te comer. Ele quer comer uns aos outros. Quer nos comer e quer que façamos lutas uns com os outros. Irmãos, se nós não nos encorajarmos uns aos outros, nós vamos perder essa batalha. Então precisamos de atentar uns para com os outros. Precisamos ser instrumentos na mão do Espírito Santo para fortalecimento, para crescimento de uns para com os outros. Quantas vezes, irmãos, uma conversa simples renova as nossas forças? Quantas vezes uma oração intencional para com a nossa vida renova, fortalece a nossa vida e as nossas forças? Quantas vezes Deus usou um irmão ou uma irmã como instrumento de Cristo para nos levantar quando caímos? E nós somos chamados a fazer isso uns para com os outros. Talvez isso aconteça já quando o culto terminar, nas conversas lá fora. Talvez isso aconteça através de um telefonema durante a semana, uma mensagem de texto durante a semana. Talvez isso aconteça através da nossa casa aberta para uma refeição, através de um café marcado, num momento qualquer específico. Isso pode acontecer de diversas formas. O encorajamento pode acontecer de diversas formas. Mas Deus sustenta a sua igreja através do encorajamento mútuo. Paulo estava a fazer isso. Paulo nos chama a fazer isso. O autor aos Hebreus nos chama também a fazer isso. E vejam só o grupo que faz parte. Versículo 4.
Homens como Sótrapo, como Aristarco, como Segundo, como Gaio, como Timóteo, como Trófimo. São pessoas diversas que estão neste grupo de encorajamento. São judeus, são gentios, são pessoas de diversas cidades, de diversas culturas, até são pessoas de grandes posses e pessoas sem posses algumas. Provavelmente Aristarco vem de aristocracia, um homem endinheirado, um homem com posição. E Segundo, provavelmente é o nome dado a um escravo. Havia o primeiro e havia o segundo. Vejam, era assim que funcionava, os nomes dados. Então, provavelmente, naquele grupo estavam judeus, estavam gentios, estavam homens de grande posição, homens de pequena posição, estavam de várias regiões, um grupo diverso, um grupo distinto. E nós vivemos numa cultura profundamente individualista e precisamos de perceber que não era assim com a Igreja. A Igreja, o Novo Testamento, a Escritura, não conhece nada de um cristianismo vivido a solo. Não conhece nada de um cristianismo que diz: eu aguento por mim próprio, eu consigo por mim próprio. Cristo nos salva para Ele e nos salva e nos coloca num corpo. E é nesse corpo, com responsabilidades com esse corpo, que nós crescemos mutuamente, que nós nos fortalecemos uns aos outros. Neste corpo diverso, que nós aprendemos a conviver com as diferenças, que nós aprendemos em santificação a nos perdoarmos uns aos outros, fortalecemos a nossa vida. É isso que está a acontecer. Irmãos, talvez haja alguém cansado aqui que precise de ouvir uma promessa bíblica da tua boca. Talvez haja alguém em luta que precise de uma oração tua. Talvez haja aqui alguém a lutar contra o pecado que precise de uma palavra fiel e de alguém que caminhe ao seu lado. Portanto, levanta os olhos. Não penses somente no encorajamento para ti próprio e nas tuas lutas, mas pensa também na forma como tu podes encorajar outros e podes ajudar outros a crescer espiritualmente na fé. Esta é a primeira forma como vemos que Cristo está a fortalecer a Igreja. Mas a segunda, a partir do versículo 6 até ao versículo 12, nós vemos que Cristo está também a dar vida e a fortalecer a Igreja através do culto. Versículo 6 diz assim: E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegámos de Filipos e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. Não nos podemos esquecer que Paulo está com pressa. Paulo está com pressa. Versículo 16 diz que ele queria muito ir a Éfeso, mas passou de largo a Éfeso. Porquê? Porque queria chegar no dia de Pentecostes à cidade de Jerusalém. Ele está com pressa. No próximo domingo, se Deus permitir, vamos ver porquê. O Espírito Santo revelou que de cidade em cidade ele ia sofrer e quando chegasse a Jerusalém ia sofrer também. Ele tinha que ir para Jerusalém. Ele sabia que tinha que ir. Ele está com pressa para ir para Jerusalém. Mas detém-se aqui por 7 dias. E vejam, ele vai passar ao largo de Éfeso e Éfeso era uma cidade que amava. Ele esteve lá 3 anos, ele amava aquelas pessoas, ele conhecia aquelas pessoas, ele tinha-as no coração. Vamos ver que eles choram no próximo domingo, vamos ver que eles choram, os anciãos, quando se encontram com ele. Existe amor profundo, laços profundos com os anciãos de Éfeso e com a igreja em Éfeso. Mesmo assim ele decide passar de largo. E a pergunta é, porquê é que então ele detém 7 dias aqui? Não podia ter usado alguns dias para estar em Éfeso e alguns dias para estar aqui em Troade? Porquê é que ele se detém 7 dias em Troade? E diz, a resposta está no versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo estava à espera do culto. Paulo estava à espera do culto. Paulo deteve-se ali porque havia culto no domingo. É estranho dizer isto, mas é verdade. Paulo deteve-se ali porque no domingo havia culto e ele tinha as prioridades. Ele queria ir para Jerusalém, ele tinha que ir rápido. Mas há prioridades na vida. E qual é a prioridade de Paulo? Reunir-se com aqueles irmãos, partir o pão e partilhar a palavra. Essa é a prioridade de Paulo. Ele espera pela adoração do povo de Deus. Ele sabe que a adoração do povo de Deus vale a pena a espera. Ele sabe que o culto cristão não é um detalhe na vida cristã. Ele espera porque sabe que Cristo se encontra com o povo de uma forma especial, com o seu povo de uma forma especial no dia do Senhor. Ele sabe que há vida, ele sabe que há presença, ele sabe que aquele não é um mero evento entre toda a agenda dele. Há uma agenda que ele tem que cumprir e uma delas é ir ao culto, é estar com aqueles irmãos. Não, aquela é a prioridade e tudo o resto está subordinado. Ele sabe que o povo vai ser alimentado,
Ele sabe que Cristo estará presente e se Cristo está presente eu não quero faltar. Cristo está presente e eu não quero estar no outro lado. Eu quero estar ali com aqueles irmãos. E a pergunta para nós, irmãos, é se nós consideramos o culto como opcional. Se nós consideramos o tempo de comunhão com os nossos irmãos como uma obrigação religiosa. Será que nós tratamos o culto como um compromisso entre muitos outros? Nós temos muitos compromissos na vida, um deles é o culto. Se rivalizar, vai ganhar aquele que no momento nós estivermos mais inclinados para. Paulo não era assim. Paulo tinha como prioridade reunir com o povo de Deus e o resto se encaixará na minha agenda. Mas essa é a minha prioridade. E já veremos porquê. Em primeiro lugar, o que é que acontece neste culto público? O partir do pão. O partir do pão. É a expressão usada para a ceia do Senhor. O que está a acontecer ali, esta é uma das passagens usadas para dizer que eles, sempre que se reuniam, partiam o pão. E nós fazemos isso, sempre que nos reunimos, partimos o pão. Creio que não deveríamos ser dogmáticos a esse ponto, mas há grande benefício. Há grande benefício em nós partirmos o pão e celebrarmos a ceia do Senhor. Porquê? Porque já como ouvimos, ela nos recorda da morte de Cristo. Nos recorda do Cristo ressuscitado. É o Evangelho visto com os nossos olhos. É a celebração da unidade do corpo de Cristo. É a celebração da salvação e do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso eles partiam o pão. Eles estavam juntos em adoração comum, celebrando o Evangelho de Jesus Cristo, celebrando a grande verdade de Cristo Jesus. Mas não só. Lucas nos diz que Paulo falava com eles. Paulo falava com eles. Então havia palavra também. Havia palavra. Falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até à meia-noite. Havia ali palavra. Paulo falava, Paulo falava, Paulo falava. Paulo não se calava a falar da palavra. E nós podemos achar interessante este prolongamento, mas pelo menos deveríamos ter uma ilação acerca disso. Nós não vemos aqui nem a igreja farta de o ouvir, nem ele com pressa para acabar. Nem a igreja está farta de o ouvir, nem ele tem pressa para acabar. Ele está a falar da palavra de Deus. E não há nada mais precioso do que falar da palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à vida deles. Eles falavam sobre a palavra de Deus. Irmão, o culto dominical não foi concebido por Deus como um apêndice da vida cristã. Não é um suplemento à nossa vida. É o centro da nossa vida, de onde tudo vai. Nós celebramos a Cristo, morto, ressurreto, ascendido e um dia voltará. Não com Ele longe lá nos céus, a pensar que talvez Ele nos esteja a ouvir, mas celebrando, sabendo que Ele está presente. Cristo está presente quando nós nos reunimos de uma forma particular e especial. Não é por acaso que ao celebrar a ceia do Senhor, como nós lemos em 1 Coríntios 11, diz assim, alguns dormem. Porquê que dormem? Porquê que já morreram? Porque tomam indignamente. Isto não é uma presença longínqua, é uma presença bem presente, passa a redundância. Cristo está presente de tal forma que conhece os nossos corações. Cristo está presente de tal forma que nos chama a honrá-lo, glorificá-lo. Esta é a reunião do povo de Deus, que adora o Deus vivo e verdadeiro, que se manifesta presente. E por isso o culto público é tão importante. E por isso o culto público no dia do Senhor é a reunião do seu povo que dá motor a toda a semana. Que nos alimenta para toda a semana. Não é uma entre muitas prioridades, é a prioridade na nossa vida. Onde nos exortamos uns aos outros, onde somos fortalecidos, onde recebemos vida espiritual da parte do Senhor. E é isso que acontece logo a seguir. Paulo fala. E o que é que acontece a seguir? Um jovem, entre os 10 e os 15 anos, mais ou menos. Entre os 10 e os 15 anos. Lá sentado, onde só os jovens entre os 10 e os 15 anos conseguem subir, não é? Lá no terceiro andar, lá está ele, a ouvir Paulo. Talvez tenha subido para demonstrar a sua capacidade de macaquês. Lá está ele a subir, consegue subir, ouvir Paulo, atento, mas lembrem-se, é meia-noite. Lucas até nos dá pormenores acerca da sala. A sala tinha velas, aquele cheiro, aquele fumo quase inebriante, e lá está ele, e começa a pestagenar, e lá está ele está quase a dormir e adormece. E o que é que acontece quando adormece? Cai da janela. Imaginem o horror. Imaginem os gritos. E Lucas não deixa espaço para dúvidas. Lucas é um médico e ele diz, ele está morto. Ele está morto.
Ele caiu do 3º andar, no chão. A igreja para, a igreja corre para lá, Paulo corre para lá. Toda a gente percebe, o rapaz morreu. É um evento marcante, é um culto marcante. Mas Paulo chega ao pé dele, Paulo abraça aquele jovem e diz: não se preocupem, este rapaz tem vida. Este rapaz tem vida. Cristo dá vida a este jovem no meio daquele culto. E o que é que Lucas nos quer dizer com este milagre fantástico? Será que é somente Cristo dá a vida, ressuscita mortos? Nós sabemos disso. Cristo tem poder para ressuscitar mortos. Cristo tem poder para qualquer coisa. Será que é somente isso que Lucas nos quer dizer quando insere este episódio aqui? Eu creio, isto é a minha opinião pessoal, a coisa mais impactante para mim nesta passagem é que logo a seguir o que é que a igreja faz? Volta para o culto. Não organiza uma conferência missionária sobre milagres, ou uma discussão agora, um colóquio sobre milagres. Não começa a falar sobre o evento e esquece tudo o que está a passar. A igreja, depois de presenciar um jovem que caiu lá de cima, até cá abaixo, morreu, foi-lhe dada a vida, ressuscitou, a igreja olha para aquilo e diz: vamos todos voltar para o culto. Foi isso que aconteceu. A igreja voltou. A igreja foi partir o pão e foi ouvir a palavra. No meio deste ato extraordinário de poder, foi partir o pão e ouvir a palavra. Porquê? Porque percebeu que o milagre não era o fim, era uma seta apontada para aquilo que é a realidade maior que acontece no culto. Cristo dá vida a mortos espirituais no culto. Na proclamação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, Cristo dá vida a mortos espirituais. E isso é maior do que qualquer outro milagre. Aquilo era apenas com muitas aspas, uma ilustração da verdade espiritual maior. Paulo escreve aos Efésios: vocês estavam mortos e foram vivificados em Cristo. E é isso que acontece sempre que nos reunimos. Sempre que nos reunimos, irmãos, existem mortos espirituais que têm vida. Todos os domingos nós testemunhamos um milagre maior, que é Cristo com capacidade a dar vida a mortos espirituais. E isso para ti, que ainda não crês em Cristo, é muito importante, porque não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. É na proclamação da palavra, usada pelo Espírito Santo, que te convence do teu pecado, da justiça e do juízo, que tu, sem Cristo, nada és, e te dirige os olhos para Cristo Jesus, o único que te pode salvar. É neste movimento de arrependimento e fé em Cristo que acontece o maior milagre de todo o mundo, de todo o universo, que são mortos espirituais a terem vida em si mesmos. E é isso que é oferecido hoje, neste culto público, nesta manhã. Tu és chamado ao arrependimento e a crer em Cristo Jesus. Desde aqueles que são mais velhos àqueles que são mais novos, que têm consciência para reconhecer o seu próprio pecado. O convite é exatamente o mesmo. A ordem é exatamente a mesma. Arrepende dos teus pecados e crê em Cristo Jesus. Não existe milagre maior. Sabem que este jovem Eutico voltou a morrer. Este jovem Eutico caiu, ressuscitou, cresceu, não sabemos até quando, mas um dia ele morreu outra vez. Mas a promessa é para que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Porquê? Porque viverá para sempre com Cristo Jesus. E esse é o maior milagre de todos. Se Eutico creu em Cristo Jesus, ele já tinha o maior milagre de todos. E o maior milagre de todos é hoje aqui apresentado. Este milagre do comum, das coisas comuns, de nós estarmos reunidos como povo do Senhor, cantando e louvando ao seu nome, ouvindo a sua palavra, sermos exortados ao arrependimento, cremos em Cristo Jesus. E não só para aqueles que ainda não querem em Cristo, mas para aqueles que já querem em Cristo. Como é que nós podemos crescer em santificação? É com a nossa própria força? Não, é pelo poder de Cristo, que nos ajuda a vencer o pecado, que nos ajuda a vencer o velho homem, que nos ajuda a fugir de tudo aquilo que são as concupiscências ou desejos da carne, para caminharmos numa roupa nova, caminharmos em santidade e em piedade diante de Deus. Operai a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Ele quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. É Ele que opera em nós. E isso é um milagre. Santificação na nossa vida é um milagre. Quando nós, na nossa casa, decidimos entre homem e mulher colocar um manto sobre o pecado do outro
e perdoamos o outro. Isso é um milagre. Que não acontece pela nossa força, acontece pela força do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós, no nosso trabalho, decidimos agir com piedade, mesmo diante de colegas de trabalho que nos rejeitam, que nos maltratam, que nos calcam, que nos excluem, isso é um milagre operado pelo Espírito Santo na nossa vida. Quando nós decidimos amarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, isso é um milagre. Que crescimento e maturidade é um milagre operado pelo Espírito Santo na nossa vida. Isso tudo é alimentado pelo tempo juntos, pelo culto público juntos. Irmãos, não faltemos a este tempo precioso. Cristo está presente para abençoar o seu povo. Irmãos, pensemos bem. Pensemos muito bem. Quando estivermos cansados, quando tivermos outras prioridades, quando tivermos outras coisas para fazer, pensemos muito bem se vale a pena, dentro daquilo que são as nossas prioridades, faltar àquilo que é comum, que é normal, que às vezes é despido de brilho, mas que é um instrumento de Deus para dar vida ao seu povo, para alimentar o seu povo, para exortar-nos. Mais uma vez, Cristo vai estar presente. Quem é que não quereria estar presente se Cristo estivesse fisicamente presente? E Cristo promete estar presente. Cristo está presente. E vai alimentando, fortalecendo o seu povo, através da sua palavra. Este é o Cristo que continua a reunir-se com a sua igreja, que continua a alimentar a igreja, continua a fortalecer a igreja. E terminamos com os últimos versículos. No versículo 13 ao versículo 16, parece assim uns versículos um bocado estranhos, porque são rotas. Paulo foi a pé, os seus colegas foram de barco, ele caminhou cerca de 30, 40 km a pé, nós não sabemos exatamente o que é que ele foi a fazer. Podemos conjecturar, é sempre possível, perigoso se nós extrapolarmos a conjecturação, mas podemos conjecturar que Paulo já sabia o que é que ia acontecer em Jerusalém, ele estava a meditar naquilo que ia acontecer em Jerusalém, estava em tempo de oração, mas aí foi ele, 30, 40 km a pé, os seus colegas de barco, depois encontraram-no mais à frente, e depois começaram a navegar. Dali foram para Quio, no segundo dia cruzaram Samos, no dia seguinte chegaram a Mileto. E porquê é que chegaram a Mileto? Lucas nos diz, nós já falámos, que Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia. Aqui está ele, ali, não se quer demorar, ainda assim tem uma missão a cumprir. Porquê é que Paulo saiu de Troade? Estava tão bem lá, tinha acabado de acontecer uma coisa fantástica, num culto. Os irmãos foram encorajados quando olharam para aquele jovem depois. Sempre que depois de Paulo ir, os irmãos olhavam para aquele jovem e diziam: aquele jovem é um testemunho do poder de Deus no culto. Cristo está presente. Porquê é que Paulo quis sair dali? Porquê é que Paulo não quis ficar em Éfeso, que, como já falámos, era uma cidade muito amada? Porque Paulo tinha clareza acerca daquilo para o qual foi chamado. Ele tinha que ir a Jerusalém. Ele tinha que ir a Jerusalém, estava resoluto em relação a ir a Jerusalém. Ele deseja algo com maior intensidade. Deseja estar com Cristo. Deseja fazer a vontade de Cristo. Por vezes, irmãos, seguir a Jesus não é escolher entre o bem e o mal. É escolher entre duas coisas boas. E essa é a dificuldade. Não é escolher entre uma coisa certa e uma coisa errada. São duas coisas boas, na qual uma tem prioridade. E nós devemos escolher aquela que tem prioridade. E no caso de Paulo, ele sabia que a prioridade era cumprir a vontade de Deus, ir até Jerusalém, e depois de Jerusalém, ele já foi avisado que vai passar dificuldades, e depois de Jerusalém, ir até Roma. Agora, a maturidade cristã consiste não apenas em amar aquilo que Deus nos vai dando, que são coisas boas, mas amar aquilo que Deus quer. Deus quer para a nossa vida. Não ficar no conforto, no consolo, somos fortalecidos, somos consolados, somos exortados e agora vamos continuar aqui porque estamos bem. Exige estar disposto ao sacrifício. Exige seguir os passos de Paulo, que seguiu os passos de Jesus. O próprio Lucas nos diz lá em Lucas 9,51 que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Porquê é que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém? Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia ser crucificado. Mas sabia que era necessário cumprir a vontade do Pai. E para nós, seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos de Paulo, que está no mesmo caminho, para nós significa que maturidade cristã é nós seguirmos os passos de Jesus e de Paulo, seguirmos os passos da vontade de Deus, mesmo quando isso nos custa. Custa o conforto, custa o prazer,
custa aquilo que Deus nos dá. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Isaías. Deus reúne o seu povo, Deus fortalece o seu povo, Deus forma o seu povo, Deus envia o seu povo. Para que outros possam conhecer, possam ser juntos ao seu povo e os adoradores cresçam. E é isso que acontece connosco também. Nós somos fortalecidos, somos exortados para obedecer. Para obedecer. Irmãos, eu espero que cada um de vocês, hoje, saia a valorizar mais o culto. A valorizar mais o tempo juntos, no dia do Senhor, a partir o pão, a ouvir a palavra. Que coloquemos como prioridade estar juntos a louvar o Senhor, o povo de Deus, reunido para louvar o Deus vivo e verdadeiro. Espero que nós saiamos exortados a nos exortarmos uns aos outros, a nos encorajarmos uns aos outros, a crescermos e a sermos fortalecidos através deste meio comum, às vezes sem brilho, sem ninguém reparar, mas estamos a ser fortalecidos e encorajados. Mas espero, irmãos, que nenhum de nós fique confortável demais nisso. Eu espero que, por causa desse conforto, essa exortação mútua e esses meios comuns que Deus nos dá, nós não fiquemos demasiado confortáveis ao ponto de deixarmos de obedecer a Deus para levar o Evangelho para outros. Espero que o tempo hoje seja um alimento para as vossas almas, mas que amanhã vocês não retirem o crachá e deixem na gaveta. Aquele crachá que diz, eu sou de Cristo Jesus. Levem-no convosco, levem-no para o trabalho, levem-no para a família, levem-no onde quer que vocês vão. Essa é a vontade de Deus, é a nossa santificação, que outros adoradores venham até Ele. Irmãos, não fiquemos demasiado confortáveis. Estejamos dispostos ao sacrifício para que Cristo Jesus seja exaltado, como Paulo também estava disposto ao sacrifício. Que nós, irmãos, como Igreja no Silveiro, não nos sintamos demasiado confortáveis aqui também. Que nós estejamos prontos a fazer o sacrifício para abençoar outros. Adoradores que se reúnem para buscar mais adoradores, para se poderem reunir, para que possam buscar mais adoradores, para que se possam reunir e o povo de Deus aumente até que Ele nos venha buscar. Que o Senhor nos ajude neste brilho em coisas comuns, nesta beleza das coisas às vezes sem brilho, neste milagre do comum, que Deus nos ajude a sermos fortalecidos, a crescermos à maturidade de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.